Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, você que está nesse momento ligadinho conosco, para você que está me vendo pela manhã, meu bom dia, você que vai me ouvir durante a noite, meu boa noite, e enfim, desejamos que a graça de Deus esteja na tua vida. Hoje eu quero falar alguma coisa para você, não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo assim, nesses dias, uma grande preocupação de um povo até que se diz cristão, mas preocupado justamente sobre a volta de Cristo, né? Os comentários, alguém falando sobre as tribulações e que Jesus vai voltar rápido, logo, e um temor, uma preocupação muito grande, e muitas pessoas profetizando e dizendo que estamos vivendo nos últimos dias. E essa preocupação, ela não é de hoje. Mesmo no tempo em que o Cristo esteve aqui fisicamente em nosso meio, essa preocupação já havia no meio do povo de Deus, até mesmo no meio dos seus próprios discípulos. Mas vocês sabem uma coisa que eu sempre mais me preocupo? Foi justamente o que Jesus disse para aquele grupo de pessoas, e não resta dúvida, eram os primeiros discípulos seguidores de Cristo, quando está registrado esse acontecimento em Atos dos Apóstolos, eles estavam preocupados sobre os acontecimentos, e eles chegam justamente a dizer: Senhor, quando é que vai acontecer tudo isso? Os finais dos tempos. E a palavra do nosso Mestre Jesus foi justamente esta. Vejam só, não vos preocupeis com aquilo que pertence a meu Pai. Ele disse: vocês devem receberem do Espírito Santo que virá sobre vós, e sejam minhas testemunhas em todos os lugares, até nos confins da terra. Você sabe o que nós precisamos de nos preocuparmos? Assim penso eu, é uma opinião minha. Nós precisamos de sermos testemunhas de Jesus. De que forma? Ele tem enviado o Espírito Santo, ele disse que viria sobre nós o Espírito Santo, e quando nós, na verdade, damos lado ao Espírito de Deus, Deus começa a operar na nossa vida. Ele deixa de ser apenas um ser abstrato, que algumas pessoas então acreditam porque vê o sol, a lua, a natureza, e a pessoa passa a ter uma experiência própria com Deus, porque o Espírito Santo é Deus presente em nossas vidas. Deus se fez homem e se tornou presente em nossas vidas. E hoje ele está em nós através do seu Espírito. E quando Deus ele está em nós através do seu próprio Espírito, começa a acontecer algo na nossa vida que não tem outra alternativa a não ser a gente dizer: é Deus. É o Senhor, Deus, que operou isso. Porque as coisas de Deus são algo que nós definimos como milagres. E milagres não tem como a gente explicar, porque é uma ação divina que opera em nossas vidas e que não se explica pela ciência. Isso tem acontecido no meu dia a dia. Eu não sou um teólogo. Eu sou uma pessoa que descobri que existe o livro chamado Escritura Sagrada, e que nesse livro, homens inspirados por Deus, eles falaram de Cristo, escreveram esse livro para que nós pudéssemos conhecer justamente o que realmente Deus quer que façamos. Revela sobre o reino de Deus. E daí nós conhecemos o Velho e o Novo Testamento. Tudo é muito importante. A gente
não resta dúvida, quanto mais conhecer a palavra de Deus, melhor é. Mas uma coisa essencial é a nossa convivência com esse Deus através do seu Espírito Santo. Eu posso dizer a você o seguinte, que não existe algo mais lindo, mais belo na vida de um ser humano, quando ele recebe a presença do Espírito dele, de Deus na vida dele. E esse Espírito Santo, ele vem justamente para mostrar essa força divina que opera em nossas vidas. Coisas que a gente, ao falar para uma pessoa que ele não acredita em Deus, ele não acredita no milagre. E a pessoa, quando ele é incrédulo, ele não crê em milagres, ele continua não crendo, porque ele não vai aonde que esses milagres operam. Ele não procura ler o livro de Deus que fala sobre isso. São acontecimentos que a gente não tem como explicar. Olha, eu me lembro de uma ocasião, em Natal, no Rio Grande do Norte. Uma noite nós estávamos falando sobre fé, falando do poder de Deus, como Deus ele tem o poder de operar e fazer coisas tremendas, que eu não sei fazer. Eu sei orar e pedir. A gente está limitado em dizer, Deus, o Senhor tem o poder, o Senhor já fez maravilhas, então faça essa maravilha na vida dessa pessoa. Quantas pessoas me procuram para orar e as pessoas contam os seus problemas e às vezes, muitas vezes eu não tenho nem como trazer uma orientação, uma explicação. Sabe o que a gente faz? A gente ora. A gente fala com Deus na oração, crendo que Deus está nos ouvindo, e de repente as coisas acontecem. Acontecem. Porque orei? Sim, porque orei. Mas muito mais porque Deus operou. Ele ouviu a oração da gente e ele respondeu a oração. Então, falando sobre esse acontecimento lá em Natal, naquela noite de terça-feira, a gente sempre falava de Deus, de fé, e justamente aconteceu isso. Quando se aproximava, mais ou menos das 9 horas da noite, e eu senti que eu teria que terminar aquele encontro, aquela concentração. Mas eu estava com tanta fé no meu coração, que eu disse ao povo, olha gente, terça-feira que vem, nós vamos fazer uma oração, a prece para todos vocês, e as pessoas que tiverem caroço do corpo, nós vamos pedir para Deus fazer com que este caroço saia do seu corpo. Um milagre de curar você, fazer desaparecer esse caroço. É coisas que a gente não pode esquecer. E ali havia uma senhora, e ela era professora de inglês, e segundo ela tinha no pé dela um caroço, que ela tinha feito 2 operações e ele tinha voltado novamente, apesar das operações. E ela então, no momento que eu encerrava a concentração de fé, e eu dizia, terça-feira que vem, os caroços vão desaparecerem do seu corpo, nós vamos fazer uma prece muito forte. Ela então olhou para o pé dela e com o dedo polegar, ou o dedo indicador, ela diz assim, então você, caroço, vai desaparecer na terça-feira. Só que quando ela fez isso, o caroço não estava mais. Você sabe que não foi nem mérito meu, porque eu disse que eu ia orar. Eu não tinha orado, eu ia orar. Mas a fé daquela mulher foi tamanha que ela então apontou justamente para o pé dela, e quando ela disse isso, o caroço já não estava mais. Eu não posso nem dizer que foi uma resposta da minha oração, mas foi uma resposta da minha fé. E ela passou a acreditar, porque fé é acreditar, é confiar. Ela morava no bairro chamado Potilândia. E então, no outro dia, as amigas dela iam na casa dela e não sabia como explicar. E ela contava, disse, você está vendo, aquele garoto que eu operei 2 vezes não está mais, sumiu. Isto, para mim, não dá para me esquecer nunca na minha vida. Porque é uma ação de Deus, é Deus fazendo. Nós que pregamos a palavra, nós que falamos de Jesus, quando nós obedecemos a voz de Deus,
a ação do Espírito Santo, aquilo que está escrito na Escritura Sagrada, as coisas acontecem de tal maneira, de tal forma, que nós ficamos impressionados. Acontecia isso com os discípulos de Jesus, quando estava com o Mestre. Eles ficavam admirados porque estava num barco, ali naqueles lagos ali, e de repente vinham tempestades e Jesus repreendia. E imediatamente acontecia que vinha bonança sobre eles. E entre eles está registrado que eles diziam: que homem é esse que está conosco? O mar ouve a sua voz, o vento obedece a sua voz. Esse Jesus, ele está conosco, através do Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. E ele continua operando nos nossos dias quando nós cremos. Quando nós então acreditamos e falamos desse Deus, as coisas acontecem na nossa vida que nós mesmos ficamos impressionados. E é por isso que nós temos o prazer de estar justamente levando de você uma live para que você creia. Para Deus nada é impossível. Qualquer tipo de problema que você está passando, acredite em Deus. Confie em Deus. Fala com Ele. Ele é poderoso para agir. Hoje mesmo eu dizia para uma pessoa: o mesmo amor que Deus tem comigo, tem com você também. Ele dizia que acreditava muito na oração, quando as pessoas colocam as mãos sobre alguém e que a pessoa recebe a bênção, a cura. Tudo bem, acontece sim. Mas isso não é um privilégio apenas daquele que faz. Qualquer um de nós que queremos nos aproximarmos de Deus e que procuramos então fazermos aquilo que agrada ao Senhor, vai acontecer coisas maravilhosas em nossas vidas. Eu sempre tenho dito o seguinte: graças a Deus que na minha mocidade eu encontrei justamente esse caminho que nos ensina a fé. Eu estava na casa do Senhor bem idoso. Eu tinha meus 18 anos de idade. E aquele velhinho olhou para mim e começou a chorar. Eu falava de Cristo, eu falava sobre a fé que eu tinha em Deus. E ele começava a chorar e eu perguntei para ele por que ele estava chorando. Ele disse: eu perdi a minha mocidade com coisas tão vãs. Estou aqui, eu sei que não vai demorar muito a minha partida. Mas não entendo nada de Deus, muito pouco. Eu queria ter uma fé que você, jovem, tenha. Olha, gente, eu procuro incentivar as pessoas. A nossa vida aqui, a gente tem que realmente cuidar, procurar viver sendo amigo de todos. É preciso que nós fazemos cursos, é preciso que nós vamos a uma aprendizagem. Eu realmente também me formei como pedagogo. Para mim foi muito importante. É necessário que a gente se prepare, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Aqui não passa de 200 anos a nossa vida aqui. Talvez nem 150, talvez nem 110. Olha, gente, mas se nós acreditamos em Deus e a palavra de Jesus disse que com Ele nós teremos a vida eterna, eu quero dizer uma coisa para você. Faça de tudo para você ter Deus na vida e experiências com Ele. Porque chegará um momento que aquilo que nós temos aqui, nós não vamos levar. Nada. Nada, nada. Mas se você tiver fé e confiança em Deus, você realmente vai levar muita coisa. Porque quando você chegar na presença de Deus com as obras boas que você fez, disse Jesus que nós receberemos no céu o galardão daquilo de bom que nós fizemos para o nosso próximo, porque o nosso próximo também é filho de Deus. Um grande abraço e até a próxima live. Que Deus abençoe vocês ricamente. E saiba de uma coisa, tenha experiência com Deus. Se preocupa nisso, porque quanto mais você busca Deus, você vai viver uma eternidade com Ele. Amém? Obrigado e até a próxima live, se Deus assim nos permitindo. Muito obrigado. Deus abençoe.